prazo de 10 minutos. Senhor presidente, excelentíssimos senhores procuradores, procuradoras de justiça, colegas servidores, servidoras, excelentíssimos senhores promotores e promotoras de justiça, colegas aprovados no último concurso que aguardam serem convocados, compõem o Ministério Público do Estado do Ceará, minhas saudações a todos e todas. A intervenção do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, ela terá dois paradigmas. O primeiro deles é do ponto de vista político, institucional, e o outro do ponto de vista constitucional. Do ponto de vista político, institucional, data máxima vênia, entendemos que o projeto ele caminha na contramão da história. Ontem, a mídia impressa, falada, televisionada, deu ampla repercussão à aprovação da medida provisória 731 de 2016 pela Câmara dos Deputados, em que emenda e explicação da emenda extingue, no âmbito do Poder Executivo Federal, 10.462 cargos em comissão, grupo de direção e assessoramento superiores, podendo o Poder Executivo substituí-los na mesma proporção as funções de confiança, denominadas funções comissionadas do Poder Executivo, privativas de servidores efetivos. Repito, privativos de servidores efetivos. A PEC 110 de 2015, de senadores de vários partidos, e capitaneada pelo senador Aécio Neves, propõe limitar o quantitativo de cargos em comissão em relação aos cargos de provimento efetivo, adequando ou trazendo para a Constituição Federal aquilo que o Supremo já tem solidificado a respeito da proporcionalidade entre os cargos de provimento efetivo e os cargos de comissão. Deve haver uma razoável simetria entre eles, de modo que o Supremo tem declarado constitucionais várias normas que estabelecem um quantitativo desrazoado de cargos em comissão frente aos servidores, os cargos de provimento efetivo. E essa PEC estabelece um percentual de 50% dos cargos em comissão para servidores efetivos. Peço vênia para fazer uma leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, daquele órgão, daquele poder constituinte derivado, aprovado à unanimidade. Não escapa a percepção dos gestores públicos, dos agentes políticos e dos cidadãos em geral, que a figura dos cargos em comissão, de livre provimento, foi convertida pela prática administrativa política num grosseiro arremedo daquele que se destinava, a par de referidos cargos em comissão, ter sido transformado na mais efetiva ferramenta de atrapalhamento do princípio do concurso público, na mais efetiva ferramenta de atropelamento do princípio do concurso público, de raiz constitucional. Tais proposições da administração pública, em todos os poderes, em todos os níveis federados, foram transformados em verdadeiro instrumento de ação política. E conclui: a proposta de emenda à Constituição, da qual agora nos ocupamos, oferece uma solução a isso, solução essa que já está. E aí eu não vou fazer menção, porque Sua Excelência Relatora já fez o brilhantismo que é peculiar, quanto ao percentual dos vários órgãos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público. E aí,
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em razão da norma do Conselho Nacional percentual de 50%. E aí, aquele princípio da simetria das carreiras dos servidores e dos membros do Ministério Público em relação aos servidores e membros da magistratura. Princípio esse que nos é a todos muito caro. Então não tem sentido o Tribunal de Justiça continuar com 50% e nós caímos para 37%. Então, corremos contra, caminhamos contra o projeto se aprovado constitui grave retrocesso, não só para a categoria dos servidores do Ministério Público, mas como para a própria instituição, como será a seguir demonstrado. Ora, as funções o artigo 37, inciso 5 da Constituição estabelece as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Excelências, o constituinte não foi o constituinte originário, foi o constituinte derivado, que o constituinte originário determinava que os cargos em comissão serão preenchidos preferencialmente por servidores efetivos. E parece que o preferencial não tocou no coração do legislador e do administrador, de modo que ele fez vista grossa ao mandamento constitucional, de modo que a emenda constitucional 19 trouxe ainda mais enriquecedores, dizendo que o legislador ordinário estabelecerá um percentual obrigatório, mas não deu carta branca, não deu poderes ilimitados ao legislador ordinário. Mas o legislador ordinário, quando for fixar esse percentual, deve fazê-lo tendo parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, como no caso dos 50% estabelecido na norma. Olha o que nos diz Carvalho Filho, abre aspas. O texto constitucional anterior estabelecia que os cargos em comissão e as funções de confiança deveriam ser exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira, técnica ou profissional. A emenda constitucional 19 da reforma do Estado, todavia, alterando o inciso 5, artigo 37, restringiu esta investidura, limitando o exercício de funções de confiança a servidores ocupantes de cargos efetivos e a investidura em cargos em comissão a servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. A norma ora vigente limita a investidura em cargos em comissão de pessoas que não pertençam aos quadros públicos. E aí nós temos que prestigiar a nossa Constituição Federal. Nós não devemos empregar o texto constitucional interpretação que lhe restrinja o sentido e o alcance de suas normas. Por isso que o ministro e constitucionalista, por todos nós respeitado, Luiz Roberto Barroso, diz: o intérprete constitucional deve ter um compromisso com a efetividade da Constituição. Fecha aspas. E não efetivamente empregar meios que lhe tire alcance e sentido. Ora, a Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público está tratando dessas legislações estaduais que reduzem o percentual de cargos de comissão, inclusive no MP do Rio Grande do Norte. Já foram colhidas as informações pelo Procurador-Geral, pela Assembleia Legislativa e do Governador. E, interessante, o ministro Celso de Mello aplicou a essa ADIM o rito abreviado. Nós sabemos que o rito abreviado do controle concentrado só tem lugar quando o tema é de grande repercussão jurídica, política e institucional. Foi o caso
da redução dos cargos em comissão no MP do Rio Grande do Norte. No caso do MP da Paraíba, o legislador, infraconstitucional, foi mais sutil. Estabeleceu um percentual de cargos em comissão em 50%, mas ficticiamente diminuiu esse percentual. Senhor Tony, desculpe interromper, é só para avisar o senhor que o senhor está entrando já no prazo de prorrogação de mais de 10 minutos. Okay? Agradeço, excelência. E vimos algo extraordinário nesse caso do MP da Paraíba, porque todos nós sabemos que constitucionalmente a Advocacia Geral da União compete defender a norma impugnada. Só excepcionalmente, quando a inconstitucionalidade for gritante, é que a Advocacia Geral da União, conforme jurisprudência do Supremo, pode pugnar pela decretação da inconstitucionalidade da norma. Nós vimos isso em raríssimas ocasiões. Mas no caso dessa redução fictícia na Paraíba, nós temos essa raríssima hipótese. Constituição, me permitam ler a emenda. Constitucional e administrativo, lei número tal, Estado da Paraíba, da nova redação dos dispositivos da lei instituidora do plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público da Paraíba, exclusão de cargos comissionados no âmbito do Ministério Público Estadual, redução do percentual mínimo de cargos a serem preenchidos por servidores de carreira. Terrível repetir. Redução do percentual mínimo de cargos a serem preenchidos por servidores de carreira. Configurada a violação do inciso 5, artigo 37 da Constituição Federal, bem como dos princípios da moralidade, da impessoalidade, da eficiência administrativa e do concurso público, precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Manifestação pela procedência do pedido. E prossegue o advogado-geral da União. Tem-se nessa esteira que a fixação do percentual mínimo de 50% dos cargos em comissão a serem preenchidos pelos servidores públicos de carreira, levado a termo pelo artigo 3º da lei número tal, em sua redação original, conferiu concretude à exigência contida no texto constitucional e cita o ministro Carlos Aires Brito, aposentado. Então, no caso, essa parte final, que é de eficácia plena, é, portanto, de aplicabilidade imediata. Cumpre uma função prestigiadora do concurso público, inciso 2, artigo 37 da Constituição Federal. E conclui: de fato, a exclusão apresentada pela norma impugnada, em última análise, acarreta destinação significativa de cargos comissionados a pessoas não integrantes do quadro de servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba. Nesse contexto, é intuitivo que a administração deve prestigiar a admissão de servidores efetivos em seus quadros em relação aos comissionados. Isso porque aquele serve à execução de atividades estatais, tendendo à permanência do agente no cargo, enquanto que esses são ocupados em caráter precário e, por expressa disposição constitucional, estão vinculados às atribuições de chefia, direção e assessoramento. Tem excelentíssimos senhores procuradores, excelentíssimos procuradores de justiça, que a redução deste percentual de cargos destinados a servidores efetivos, cargos de comissão destinados a servidores efetivos, tampouco a criação de cargos em comissão vai resolver o problema da carência do pessoal no âmbito do Ministério Público. A carência é essa que é histórica. E também
Este não é o caminho, por conta de clara e espécie disposição legal. Me permita relembrar o dispositivo que é de todos nós conhecido, o artigo 36 da Lei 8.625, Lei Orgânica do Ministério Público, que assim determina, abre aspas, lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça disciplinará os órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo, organizados em quadro próprio de carreira. Me permitam repetir. Organizados em quadro próprio de carreira, com cargos que atendam às suas peculiaridades e às necessidades da administração e das atividades funcionais. Prestigiar o concurso público, o mérito no ingresso na administração pública. É o que o artigo 36 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispositivo reproduzido integralmente na nossa Lei Orgânica Estadual, prestigiar o concurso público. Tenho a dizer ainda, existem 24 cargos de técnico ministerial vagos, e que todos nós sabemos que a atual administração está dando esforços para provê-los, e espero que um espaço mais curto de tempo for possível. Mas existem também 24 cargos de analistas vagos, em relação aos quais sequer existe concurso público. Alguns desses cargos sequer existe concurso público vigente. Corre, é urgente e realizemos o concurso público por vezes. Nós estamos a 1,85 da receita corrente líquida. Com exceção do mês passado, a arrecadação do Estado tem crescido. Nós estávamos 1,89, veio para 1,85. A situação do Estado do Ceará é razoável em relação aos demais. Então, os gastos que o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal ainda não constituem óbice a criação de cargos. Por fim, nos orgulhamos muito da poética norma estabelecida no artigo 127 da Constituição Federal. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. E aí eu digo, o Ministério Público é instituição permanente. Seus serviços também são permanentes e devem ser executados por promotores e procuradores de justiça. A Constituição Federal acabou o promotor de justiça ad hoc, privilegiando a carreira, o concurso, o mérito, e por servidores também admitidos através do mérito do concurso público, e compondo um quadro permanente da instituição. Então, é prestigiando o concurso público, é prestigiando os princípios de centrada regência elencados no artigo 37 caput da Constituição Federal, é que o Sindicato dos Servidores do Ministério Público pugna, suplica a rejeição in toto do projeto ora apresentado, com a máxima vênia do proponente e daqueles que entendem que ele deveria ser aprovado. Muito obrigado.